Desculpe, tivemos um problema. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos ficando em paz, com nossos corações acalmados, confiantes em Deus, nosso Pai, justiça divina, nos bondosos irmãos espirituais que nos assistem. Em breve iniciaremos a tarefa da noite, comentários sobre o tema o bem e o mal. Que Jesus nos abençoe, esteja ao nosso lado, nos transmitindo os fluidos benéficos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Obrigado, Pai, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de nós estarmos reunidos em pensamento, numa só vibração, no intuito de aprender sobre as leis divinas, de comentar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sobre a doutrina espírita que clareia nossas mentes e nossos corações, nos dando alívio e conforto para enfrentarmos com coragem as dificuldades da vida, as provações que se apresentarem. Jesus, Divino Mestre, esteja conosco através de seus mensageiros espirituais, nos transmitindo os fluidos benéficos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Façamos em pensamento a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nós devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Para a noite, nós nos propusemos a comentar alguma coisa a respeito do bem e do mal. Nós, desde a nossa mais tenra infância, somos acostumados a encontrar definições para as coisas. O bem e o mal não poderiam ser diferentes. Desde as histórias infantis, nós percebemos que nos é ensinado que há uma distinção absoluta, que há uma forma de nós nos precavermos do que nós não gostamos, ou seja, do mal. Para nós o bem é apresentado sem nenhuma mácula e o mal também sem nenhum raio de bondade. Assim, nas histórias infantis,
não resta dúvidas para a criança a respeito do que é o bem e do que é o mal. Nós lembramos lá a Branca de Neve, totalmente boazinha, a bruxa malvada, um ser maléfico com nenhum raio de bondade, nada que pudesse com que nós tivéssemos o mínimo carinho para com essa pessoa. Mesmo quando nós chegamos na vida adulta, as obras de arte, as novelas, os romances, eles nos induzem a pensar que seria algo fácil de nós distinguirmos, de nós termos segurança em saber o que de fato é o bem e o que de fato é o mal. Assim, os filmes apresentam o mocinho e o bandido totalmente diferentes. As novelas apresentam aquele vilão boa, que sofre durante todo o tempo, para no final ser justiçada. E também será justiçado aquela pessoa que promoveu maldades. Entretanto, essa visão estreita, na qual nós muitas vezes encontramos segurança, porque nós achamos que é tão fácil distinguir a bondade e a maldade, essa dicotomia de visão, ela não é real. Ela não é aquela que existe. Por quê? Essa visão entrou no pensamento ocidental a partir do ensinamento de Mani, ou Maniqueu, que é um pensador, né, nascido na região onde hoje é o Iraque, viveu cerca do ano 216 a 276 da nossa era, e ele propagou essa doutrina, uma doutrina sincrética e dualística. Sincrética quer dizer uma mistura de filosofias, de ideias, um sincretismo. Ele propagou essa mistura, misturando essa mistura de ideias, que é a sua doutrina, conhecida como maniqueísmo, que misturava elementos do judaísmo, elementos do cristianismo e das religiões e filosofias orientais. Então, para ele não havia dúvida entre que o bem era apenas o bem, totalmente sem nenhuma mácula. Ele que cria esse dualismo, então, do bem e do mal, o bem Deus e o mal o diabo. Segundo o pensamento de Mani, a matéria seria intrinsecamente má e Deus todo bondade. Mas será que para nós espíritas essa ideia faz sentido? Nós entendemos que existe o mal realmente sem nenhum raio, nenhuma faísca de amor, de bondade? Segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, ele nos ensina o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar de seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então nós observamos que para nós Deus não criou o mal. Deus é totalmente bondade. E como nós, espíritas, acreditamos na existência de um ser totalmente mau, que algumas doutrinas chamam de Satanás, diabo, capeta,
planeta e outras coisas, então esse ser não existe, então Deus criou apenas o bem. Entretanto, nós observamos que existe o mal na Terra. Se o mal não procede de Deus e não procede de um ser supostamente criado por Deus e que lutaria contra o seu reino, então de onde vem esse mal? Kardec nos ensina que o mal é apenas a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E também Kardec nos fala que, aliás, Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis e essas são sempre boas, porque Ele, Deus, é soberanamente justo e bom. Aquele que observasse as leis de Deus fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos criados por Deus, que somos nós, encarnados ou desencarnados, nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos criou livres para escolher o que quisermos. Então nisso nós podemos ir por caminhos que vão nos induzir a um mal temporário, não um mal que dure para sempre. Então Deus não criou o mal. O mal que existe, porventura existe na Terra, é por nossa escolha, porque nós não escolhemos o bem. Entre os males, existem males físicos e males morais. E há os que não se podem evitar, que são os flagelos. Nós vamos falar bastante sobre eles devido à situação que estamos vivenciando, né? E os que se podem evitar, que são os vícios. Então os flagelos nós não podemos evitar. Sejam, por exemplo, flagelos da natureza, sejam terremotos, enchentes, né? Nosso país não é afligido por alguns dos flagelos do mundo, os terremotos, os vulcões, tsunamis, mas nós temos enchentes e as doenças que agora chegam com toda a força, também é um flagelo natural. Mas existem os flagelos, existem os males, melhor dizendo, que nós podemos evitar. Os vícios. Esses males nós criamos por nossa escolha. Nós criamos vício, por exemplo, o vício de nós nos ligarmos a drogas, nós nos ligarmos a coisas que nos prejudicam. Também os vícios morais, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, tudo o que nos causa tristeza, os que nos causa angústia, o que nos faz ficar mal com a vida. Então, com relação aos males físicos, nós recebemos uma inteligência. Nós somos seres inteligentes, criados por Deus. Assim, é possível nós enfrentar esses problemas, enfrentar esses flagelos, desenvolvendo a inteligência. Então, quanto mais nós adiantamos a civilização, quanto mais a civilização avança, mais armas para enfrentar esses flagelos nós temos. Haja vista os remédios que estão aparecendo, haja vista os estudos que estão sendo feitos para nós enfrentarmos o mal que está ocorrendo hoje, não é? Haja vista assim as medidas que são tomadas, sempre baseadas na ciência, sempre baseadas em estudos, para que nós enfrentemos e nós consigamos vencer esse flagelo. Então, essa inteligência que Deus nos deu é para nós usarmos para isso mesmo. Isso vai desenvolvendo nossa inteligência. Isso vai desenvolvendo a nossa moral também. Porque nós, ao enfrentarmos essas dificuldades, nós observamos os nossos defeitos morais,
o nosso vício moral, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós observamos a fragilidade da nossa vida, nosso corpo físico, e nós observamos que o nosso irmão também é igual a nós. Precisamos para nós, se nós queremos levar uma vida melhor, se nós queremos enfrentar, se nós queremos permanecer encarnados, permanecer vivos, nós permaneceremos para sempre, mesmo aqui ou no mundo espiritual. Mas a nossa existência terrena nos foi dada para a nossa evolução. Então não podemos desprezá-la. Temos que cuidar da nossa saúde física, porque é um presente divino para que nós envolvamos as nossas virtudes. A virtude do amor ao próximo, que sempre surge, né, nesses momentos dessas dificuldades, desses momentos em que temos que enfrentar epidemias, flagelos naturais. Isso tudo nos faz desenvolver o nosso amor ao próximo. Nós vemos movimentações de pessoas preocupadas, por exemplo, com moradores de rua, preocupadas com pessoas que serão as mais atingidas, as pessoas que residem em favelas, as pessoas mais fragilizadas, em situação social pior, em que não podem cumprir as autoridades. Então, isso tudo fazer com que a gente desenvolva o nosso bom senso, o nosso amor perante o próximo. Infelizmente, surgem também pessoas que mostram a sua maldade, pessoas que se aproveitam da situação, por exemplo, elevando o valor das mercadorias essenciais. Por exemplo, existem pessoas que transmitem programas maliciosos de internet para roubar dados, fingindo serem para ajudar. Então, o ser humano mostra nessas ocasiões o que ele de fato é. A sua bondade ou a sua maldade. Mas nós perguntamos, sempre na Terra, será que Deus não colocará um basta? Por que esse mal? Será que nós ofendemos a Deus? Será que acontece porque a gente não está seguindo direito os ensinamentos? Pode ser que nós não estejamos seguindo direito os seus ensinamentos, mas Deus jamais se vinga de nós. Então os males não são uma vingança de Deus, como muitos aí ensinam, porque Deus é todo bondade, todo justiça. Então o fato de nós passarmos por essas provações que nos flagelam, que nos trazem sofrimentos, é porque o nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações. Nós somos ainda, aqui a Terra é uma escola e um cárcere. Nós temos que passar por dificuldades para desenvolver nossas virtudes. Então nós temos que enfrentar tudo isso. Um dia a Terra será um mundo feliz, mas será uma conquista nossa. Deus permite que Deus respeite o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Nós podemos escolher entre o que nos ajuda e o que nos prejudica. Então Allan Kardec também ensina mais ou menos aquilo que nós já falávamos, né? No livro O que é o Espiritismo, ele nos é perguntado quais são as causas e origens do mal que aflige a humanidade da Terra. E é respondido: a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra.
Então o mal existe por nossa própria culpa, né? Nós somos espíritos ainda imperfeitos, ainda a caminho da evolução, ainda buscando o bem. Façamos um exame de consciência dentro de nós, ver se nós fazemos o bem, tudo bem que é possível, se nós se nós desenvolvemos as virtudes, o perdão, o amor ao próximo. O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos, como nós já falávamos. Os males da nossa humanidade, então, são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Nesse ponto, a gente sempre comenta aquele simbolismo das pedrinhas que ficam nas beiras dos rios. Vocês já observaram as pedras nas beiras dos rios, aquelas pedrinhas redondas, não é? E a gente pergunta, essas pedrinhas não eram redondas. Elas eram todas cheias de pontas, imperfeições. Como que elas ficaram redondas? Porque elas foram se esfregando uma nas outras. A água fez com que elas se tocassem, umas ferissem as outras, simbolicamente, óbvio, que pedra não sente dor, né? Uma foi ferindo a outra e as suas pontas se arredondaram, então elas deixaram de ser pontudas, pontiagudas e se arredondaram. Esse simbolismo, esse símbolo das pontas, é o ferimento que nós causamos aos nossos irmãos. Se nós infelicitamos um irmão nosso, ele vai sentir dor, né? E ele sabe que aquilo dói. Aos poucos, então, ao ter contato com as imperfeições uns dos outros, nós envolvemos as virtudes, porque nós entendemos o que dói para um, dói para outro também. Mas vamos pensar, o mal vai sempre existir na Terra? Será que nós sempre vamos ter esses vícios morais, esses flagelos? Será que sempre vai ter? Então, pelo desenvolvimento da nossa inteligência, nós sabemos que um dia nós conseguiremos vencer todos os flagelos naturais. E os flagelos morais? Né? Os flagelos morais, nós temos que nos esforçar também para vencer. Veja, Kardec pergunta, na pergunta 909 dos Livros dos Espíritos, se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. E os Espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então nos alerta esse Espírito, que nós não nos esforçamos para vencer nossos vícios morais. Nós não nos esforçamos para vencer. Então, se nós fizéssemos um esforço para vencer as nossas imperfeições morais, a gente venceria, né? Procurássemos ser mais misericordiosos, perdoar mais, ser mais amorosos, termos mais fé, mais confiança. Então, nós venceríamos esses vícios morais. Ainda, no livro O que é o Espiritismo, quando Kardec comenta, explica quando o bem prevalecerá na Terra, Kardec responde. Então nos é ensinado o seguinte, que o exame, né, daqueles que já viveram, o contato com os espíritos amigos, Kardec está falando, né, que nos ensina, nos vem trazer o seu ensinamento, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na Terra, que a soma das desditas, ou seja, das infelicidades, está na razão dos vícios e más ações, imprime, enquanto estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência assaz natural para fazer o bem e evitar o mal. Então Kardec nos fala uma coisa bem simples, apesar de nos parecer que é algo meio complicado, né? Então é bem simples. Observando a vida, as mensagens dos espíritos amigos, eles nos ensinam. Se eles fizeram o bem, eles são felizes. Se fizeram o mal, não são felizes, né? Não são tão felizes.
Daí prossegue aí no ensinamento nos falando que quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, impreterivelmente, quem? O bem, né? Impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Então, quando a maioria de nós estiver convencida dessa verdade, de que fazer o bem nos traz felicidade, daí a gente vai entender que tem que praticar o bem. É simples, né? Então, aí as pessoas, os homens, procurarão não se molestarem uns aos outros, procurarão não se prejudicarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais. Então, as próprias instituições humanas serão melhores, tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Então, quando nós entendermos que o bem nos traz felicidade, nós praticaremos o bem. Mas as pessoas ainda não precisam disso, ainda querem levar vantagem em tudo, ainda acham que prejudicar o próximo vai lhes trazer felicidade, esquecendo que essa felicidade, às vezes, um lucro conseguido, obtido de forma ilícita, a pessoa pensa que é feliz, mas é uma felicidade momentânea e é uma felicidade que não traz consciência tranquila. Porque a verdadeira felicidade é que nos dá consciência tranquila, fé no futuro. Né? Tem mais uma coisa que eu esqueci. Meus amigos, então nós estamos encerrando a nossa transmissão ao vivo. Comentem, por favor, né? Vejam os erros que nós cometemos, né? Esperamos estar juntos num próximo momento. E me parece que na próxima segunda já vamos ter um outro palestrante, né? Para trazer esses ensinamentos. Então, meus amigos, vamos prosseguir nessa tarefa de nós mantermos, porque a casa espírita está fechada, né? Mas a causa espírita está sempre aberta. Então, nós estamos nos nossos lares, né? Enfrentando mais esse desafio que com certeza será vencido por todos nós. Obrigado por estarem conosco e que Jesus nos abençoe a todos nós, aos nossos familiares, nossos amigos, a todos os filhos de Deus, que Jesus transmita os seus fluidos benéficos. Obrigado a todos.